Olá! Agora que a nossa CDN já está configurada, nós vamos utilizar a biblioteca Django S3 Folder Storage para nos auxiliar com o upload dos nossos arquivos. Então eu vou copiar aqui o nome do projeto para poder, no meu console, rodar o comando pipenv install Django S3 Folder Storage. Uma vez com a biblioteca instalada, agora nós vamos complementar a configuração no nosso projeto. Das aulas anteriores, nós já colocamos no nosso .env local o AWS Access Key ID, AWS Secret Access Key e também o AWS Storage Bucket Name. Então, acessando o nosso arquivo Settings, você deve se lembrar que na primeira aula desse capítulo nós configuramos o static URL, static _root, media _URL e media _root para que localmente a extração de arquivos estáticos e os uploads dos nossos arquivos acontecessem para um diretório. Então a ideia é que no ambiente local essa configuração continue funcionando. Então, o que nós vamos fazer aqui é perguntar se existe um WAccessKey ID, que já está aqui no meu .env. Então, utilizando o Python decouple, eu vou extrair com a função config o valor desta variável de ambiente. Para manter a configuração local funcionando, eu vou utilizar um if para saber se existe uma string não vazia como valor para esta variável. Se existir, a gente vai fazer toda a configuração do AWS aqui embaixo. Por conta disso, e para ficar bem claro, eu vou colocar um comentário antes desse if de que essa é a configuração que nós teremos para o S3. Então, se o Access Key ID existe, eu vou extrair as outras duas configurações necessárias para o S3, que é o AWS Secret Access Key e também o AWS Storage Bucket Name. Além dessas variáveis de configuração que estão presentes no .env, eu vou acrescentar mais 6 variáveis. Então eu vou definir aqui essa AWS S3 Object Parameters, que é o controle de tempo de cache do S3, AWS Preload Metadata igual a true, AWS Auto Create Bucket para falso, porque nós não iremos criar buckets automaticamente. AWS QueryString _auth para true, para que nós possamos gerar URLs assinadas. AWS S3 custom domain para known, porque nós vamos utilizar o próprio domínio do S3. E AWS default ACL igual a private, para que os nossos arquivos do S3 não fiquem públicos. Feito isso, nós vamos acrescentar as configurações dos arquivos estáticos. Eu vou definir uma variável chamada static files _storage igual a s3 folder storage .s3.static storage, que é uma classe da biblioteca que nós instalamos que vai fazer a gestão da pasta static para a gente. Vou definir uma variável static s3 path, vai ser igual a static, vai ser o path padrão dos nossos arquivos estáticos. Vou sobrescrever a variável static root. Perceba que ela vai sobrescrever na linha 147 a variável de mesmo nome presente na linha 123. E esse valor vai ficar igual a barra e aquele meu path do S3, static s3 path. Depois eu vou definir o meu static URL que vai apontar justamente para o S3. Eu sempre coloco aqui barra porque ele vai seguir o protocolo no qual esse arquivo será inserido. Se for acessado via HTTPS, ele vai acessar também via HTTPS. Se for por HTTP, também vai acessar via HTTP. Aí eu incluo o domínio da Amazon, que é o s3.amazonaws.com, barra o nome do meu bucket, que eu defini com a minha variável AWS
underline storage, underline bucket, underline name, barra o meu path padrão, que é o static, underline s3, underline path. Acrescento ainda uma variável chamada admin media prefix, que vai adicionar o prefixo admin para os arquivos estáticos do admin. Uma vez feito isso, eu vou fazer a mesma coisa para os uploads. Veja que o código fica muito similar. Eu vou definir um default underline file underline storage, apontando para a string s3 underline folder underline storage.s3.default storage, que é a classe desta biblioteca que vai fazer a gestão dos meus uploads de arquivos. Vou definir a variável default underline s3 underline path para ser igual a media. Vou sobrescrever a variável media underline root, que vai ser igual a uma string barra, e o valor da minha variável default underline s3 underline path. E também vou sobrescrever o valor de media URL, que vai apontar também para a Amazon. s3.amazonaws.com barra o nome do meu bucket barra o path padrão do S3. Default underline S3 underline path. Feito isso, eu acrescentei aqui também um storedapps.append na minha biblioteca S3 underline folder underline storage. E fiz o mesmo para a biblioteca storages. Perceba que essa variável em storedapps é simplesmente uma lista no Python. Por isso que eu posso dar um append. E eu só vou instalar essas aplicações caso eu esteja com AWS configurado. Se tudo deu certo na sua configuração, você vai ativar o shell do pipenv e rodar o comando mng collect static no input, para que ele não pergunte se eu quero ou não fazer o upload desses arquivos. Eu vou inicialmente acessar a página do meu bucket e clicar em atualizar para você ver que não existe nada. Essa tela em azul que eu tenho aqui com upload object, set object properties, aparece quando eu ainda não tenho nenhum arquivo feito o upload. Vou rodar aqui o comando que nós colocamos apertando Enter e veja que ele está demorando porque está justamente fazendo o upload dos meus arquivos. Veja que ele fez o upload de 119 arquivos estáticos e quando eu retorno à página do bucket e clico em atualizar, veja que aqui se encontram os arquivos que ele fez upload respectivos aos arquivos estáticos do admin. Importante notar que se você errar algo na configuração, por exemplo, eu vou somar aqui ao Secret Access Key um caractere A, o que já descaracteriza o meu Secret Access Key. Se eu tentar rodar o comando novamente, olha o que vai acontecer. Ele diz que as assinaturas não batem. Então, se você levar qualquer erro de Access Denied ou assinaturas não batem, você vai ter que rever as aulas anteriores para fazer a configuração correta do seu sistema. Eu vou então desfazer essa alteração que deixava o meu Secret Access Key inválido e por fim eu vou editar o meu envsample para colocar as variáveis respectivas ao AWS. Vou até deixar comentado aqui, configurações do AWS, deixando aqui o valor vazio para que ele não precise acessar efetivamente o S3.